Queria falar essa noite sobre dois tipos de encontro com Deus. Existem dois tipos de encontro que são diferentes, mas que nos levam a ter propósitos com o Senhor. Esses dois tipos que eu quero falar essa noite, o primeiro é quando Deus vem ao nosso encontro, e o segundo é quando nós vamos ao encontro de Deus. Existem duas situações, a depender da forma com que você esteja vivendo, existem duas situações na qual nós nos encontramos com Deus. A primeira, como eu falei, quando Deus vem ao nosso encontro, e a segunda é quando nós vamos até Ele. Então eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso número 16. Nessa referência eu quero falar quando Deus vem ao encontro do homem. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16, está escrito assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhes seja cobrado. Verso 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Verso 18: o Senhor me livrara de toda obra maligna, e me levara a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo o sempre. Amém. Nós estamos falando aqui de nada mais, nada menos do que de Paulo. Paulo foi um grande homem usado por Deus. Paulo, ele era reconhecido, o nome dele era Saulo, mas ele tinha um zelo muito grande pela palavra de Deus. Tanto zelo que ele tinha, que ele não admitia se ter um homem nessa terra como Jesus, no lugar de Deus. Porque Jesus, quando veio a essa terra, sim, ele estava como Deus, e ele é Deus, e ele fez grandes obras como Deus. Então para Saulo era difícil olhar para um homem como ele, feito de carne, e admitir que daquele homem havia poder, e de que daquele homem havia um Deus dentro daquele homem. Por quê? Porque tamanho era o zelo de Saulo para com a palavra de Deus. Ele era um homem instruído, um homem que conhecia a palavra, e ele não admitia ter um homem como Jesus, no qual todos apontavam para Jesus como um Deus. E tudo isso ele fez. Ele perseguiu cristãos, ele matou cristãos, colocou cristãos em cadeias. Mas um determinado dia, rumo a Damasco, ele cai do cavalo. Jesus vem ter com ele. Jesus vem ao encontro dele. E Jesus fala para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento ali, Saulo tem um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus veio até ele e o encontrou. Naquele momento ali, ele ficou cego, porque ele estava vivendo numa cegueira espiritual. E aquele homem, a partir daquele momento ali, ele se converte. Ele passa a crer que Jesus é Filho de Deus. Ele passa a crer que Jesus é Deus. E a partir daquele momento ali, ele começa a andar uma nova vida. Ele começa a andar conforme os preceitos que o Senhor Jesus havia deixado nessa terra. E ele começa a fazer a vontade de Deus de uma outra forma. E aí ele passa de perseguido a ser um homem. Ele passa de ser perseguidor, ele passa a ser um homem perseguido por amor à palavra de Deus. Então, antes ele perseguia, antes ele ia atrás para prender.
E agora, ao se converter e ao passar a crer em Jesus, ele passa a ser perseguido. E aí Paulo, já no fim da vida dele, eu não sei com quantos anos ele estava nessa situação, mas aqui foi o primeiro julgamento de Paulo, depois que ele se converte, depois que ele passa anos ali pregando a palavra de Deus, sendo usado por Deus, ganhando almas para o Senhor Jesus, sendo perseguido, sendo chicoteado, sofrendo as amarguras, porque servia ao Senhor Jesus, e de repente ele vai para o primeiro julgamento dele. E aí eu quero trazer algo para que a igreja entenda. Ele próprio diz que ele vai para o primeiro julgamento dele, e ele diz: ninguém apareceu, ninguém esteve comigo, a não ser, e aí ele diz, mas o Senhor estava ao meu lado. Em quantas situações na nossa vida nós estamos vivendo e a gente vê que as pessoas se afastam, e muitas lutas e dificuldades que estamos passando, nós queremos que as pessoas se acheguem, mas não. Eu quero dizer para vocês essa noite que nem sempre as pessoas vão estar conosco nas lutas. A luta que é você que vai ter que passar. Existem lutas na nossa vida que somos nós que passamos. E por mais que a gente vá ao pastor e peça oração, o pastor pode orar. A gente vai ao líder e o líder ora. Mas vai ter aqueles momentos que você vai estar sozinho na cama, dormindo ou tentando dormir. Vai ter momentos em que não vai ter mais ninguém. Vai ter momentos que vai ser você e Deus. Vai ter momentos que não vai ter pastor para falar da palavra. Não vai ter o líder para falar da palavra. Não vai ter o cônjuge para falar nada. Porque tem momentos que você está passando que é só você e Deus. É só você e Deus. Então nessa passagem aqui, ele claramente, ele esteve só aos olhos dos homens, mas ele sentiu a presença de Deus ao lado dele. E o que fortaleceu ele a ele continuar pregando a palavra de Deus é que ele tinha plena certeza de que Deus estava com ele. Tanto é que ele sai dali, daquele julgamento, e ele continua fazendo a obra de Deus. Ele tinha consciência que estava próximo à morte. Se você ler aqui os versículos antes, ele tinha consciência. A morte estava chegando a ele. Mas nem por isso, nem porque a morte estava próximo, e nem porque as pessoas, os irmãos que ele havia pregado, que ele havia ganhado para o Senhor Jesus, não estavam com ele. Mas naquele dia do julgamento, Deus estava com ele, e ele próprio diz que Deus veio e estava ao lado dele para o fortalecer. Existem momentos, irmãos, que você não vai ter força para buscar Deus. Existem momentos que você não vai conseguir nem se ajoelhar, nem orar. Tem momentos que a gente não sabe nem como orar. É claro, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas há momentos que nós não temos força nem para orar. Eu me lembro de uma época na minha vida, eu estava passando um momento muito, muito difícil. Eu queria abandonar a igreja, eu queria abandonar o governo de 12, eu estava numa situação difícil com minha esposa. E eu me lembro que um dia eu disse muitas coisas a ela. Eu disse algumas coisas a ela e eu fiquei irado, e eu disse: eu vou entregar tudo. Eu não quero mais saber de célula, eu não quero mais saber de igreja, eu vou abandonar isso aqui. E eu me lembro que numa noite eu entrei aqui no Castelo Branco, cheguei aqui próximo à casa do pastor Teobaldo e não tive coragem. Fiquei olhando para a porta da casa dele e não tive coragem. E me lembro que naqueles dias eu trabalho muitas vezes visitando as fazendas. E naqueles dias ali eu fui a uma fazenda. Fui numa área de manga, conversar com um cliente. Quando eu cheguei nessa área, nessa fazenda, eu fiquei ali no alpendre, o cliente estava dentro da casa, e me pediram para me aguardar até o momento dele vir me receber. E eu me lembro que eu sentei numa mesa, um alpendre grande, uma mesa grande. Eu sentei naquela mesa ali e eu fiquei cabisbaixo, pensando na minha vida. Eu estava passando um momento muito difícil. E eu fiquei pensando e falando com Deus: Deus, eu não quero mais nada com nada, eu vou entregar tudo. Eu não quero nem meu casamento.
Eu vou acabar com esse negócio de casamento, eu vou acabar com esse negócio de ser crente, eu vou acabar com esse negócio de pregar a palavra de Deus. E eu me lembro que eu estava ali sentado naquela mesa com a cabeça baixa, olhando para a mesa. E aquele homem, ele saiu. Me lembro que ele saiu pela cozinha e ele me viu como eu estava. Quando ele me viu, ele chegou até mim e disse: Plínio, o que está acontecendo? Ele é um homem crente, um cliente crente. É muito difícil ver isso. Muito difícil você ver empresários bem-sucedidos crente, infelizmente. E ele viu que eu estava passando talvez um momento difícil na minha vida. E ele disse: Plínio, deixa o campo aí, mais tarde a gente vai ver a área. Entra aqui comigo na minha casa. E eu entrei na casa dele. Quando eu entrei pela cozinha, ele chamou a mulher e disse: vamos para a sala. Quando chegou na sala, ele gritou a filha que estava no andar de cima. Ele gritou a filha e a filha desceu com o esposo. E ele disse para a filha: senta no órgão. E agora você vai louvar a Deus aqui. E a gente vai louvar a Deus e vai orar pela vida do Plínio. Eu não sei o que ele está passando, mas eu sei que ele precisa de oração nesse instante. E naquele momento ali, a mulher começou a tocar o órgão. E aqueles crentes no meio da sala ali começaram a glorificar a Deus. E eu fui tomado por um amor tão grande, em meio a pessoas que não eram do meu convívio. O amor de Deus me tomou de tal forma que eu comecei a chorar no meio daquela sala. E eu me lembro que eu saí daquele dia ali tão fortalecido. E eu jamais imaginava que eu ia para um cliente, chegar lá na fazenda do cliente, o cliente me chamar para dentro da casa dele, e o cliente orar por mim, e orar em alta voz, de uma forma que eu sabia que era Deus falando comigo. E naquele dia eu me lembro que eu cheguei em casa, eu estava doido para chegar em casa. Eu cheguei em casa, me ajoelhei diante da minha esposa e pedi perdão a ela, e pedi perdão a Deus por tudo que eu estava pensando em fazer. Naquele dia, Deus veio ao meu encontro, sem eu merecer. Eu não merecia, mas Deus veio ao meu encontro, porque sabia que eu precisava, senão eu ia abandonar tudo, por causa de lutas que eu estava passando na alma. Que luta você tem passado? Que dificuldade você tem passado? Quais têm sido os seus desejos? Porque volta e meia Satanás bota no nosso coração para a gente querer desistir. Desistir de vir à igreja, desistir de fazer a obra de Deus, desistir do Senhor, desistir do casamento, desistir da família. Satanás tenta a toda custa nos tirar da rota de Deus. E isso vem sobre nós todos os dias. Ou será que é só sobre mim? Quantas lutas temos passado? E Jesus, ele disse: no mundo tereis aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê um maior exemplo, porque Jesus sabia o que ia passar na cruz, mas não desistiu de nós. Há momentos, irmãos, que nós não temos força nem para buscar a Deus. E nesses momentos estejam com os ouvidos atentos, porque nesses momentos Deus irá ao seu encontro. Deus irá ao seu encontro. Deus irá ao seu encontro. Por quê? Porque você precisa do Senhor. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos da misericórdia dEle. Então aqui com Paulo aconteceu da mesma forma. Ele olha para um lado, olha para o outro, ele não vê um irmão, ele não vê ninguém para tentar defender a ele, mas ele estava em paz. Aquela paz que a Bíblia diz, a paz que excede todo entendimento. Você olha para um lado e para o outro, você tem paz. E o diabo diz: como pode você ter paz? E aí a Bíblia diz: eu tenho paz, a paz que excede todo entendimento. O ser humano não entende, mas você tem paz porque tem Deus no seu coração. Paulo estava prestes a ser julgado, estava prestes a ser decapitado, porque dele foi arrancada a cabeça. Mas estava consciente de que Deus estava ao seu lado, de que Deus havia chegado e havia encostado e estava ali com ele.
Que momento você tem vivido? Deus está com você. Deus está conosco. Você está aqui nessa igreja hoje não porque você quis estar, mas porque Deus lhe trouxe. A Bíblia diz que não foi você que escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Você é importante para Deus. Vamos mais à frente. Esse foi o primeiro tipo de encontro. O segundo encontro que eu quero dizer essa noite é quando nós vamos ao encontro do Senhor. E aí eu quero convidar vocês a abrirem em 1 Samuel capítulo 30, de versos de 1 a 8. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 a 8. Primeiro encontro, quando Deus nos visita, quando Deus vem e nos fortalece, quando Deus vem e nos ajuda, quando Deus vem e nos preenche, quando Deus nos abençoa com a tua presença. Esse é o primeiro tipo de encontro. Segundo tipo de encontro é quando nós temos que ir aos pés de Deus. 1 Samuel capítulo 30, verso 1 diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a Neguebe e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclague, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Repetindo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora pulem aí para o verso 18, mais à frente. Verso 18: Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Outra passagem que nós vemos aqui: Davi, ele sai para a guerra, e ao voltar da guerra, ele encontra uma guerra muito maior dentro da cidade dele, dentro do local onde estava a família, onde estava a casa, onde estavam os filhos, onde estavam as esposas. Ele sai para guerrilhar, e quando ele volta, há uma guerra maior, há uma situação muito pior. Talvez a gente imagine: como pode, meu Deus, eu já estou em batalha, eu já estou em luta, eu já estou aqui sofrendo, e quando eu penso que a luta, que a batalha vai parar, vai acabar, vem uma luta maior.
Ele estava voltando para casa, ele queria ter paz, ele queria encontrar a esposa, ele queria encontrar os filhos, ele queria dormir, ele queria comer, ele queria paz. Imagina que você está vindo já do lugar de batalha, e quando você chega no lugar que é um lugar de descanso, há uma batalha maior. Eu vi um pastor pregando e ele falava assim, que ele havia passado por um momento de dificuldade na vida dele, e ele disse: rapaz, eu não sabia que o fundo do poço, quando a gente chega no fundo do poço, no fundo do poço ainda tem um porão. As situações que estamos vivendo, que a gente imagina, eu já cheguei no fundo do poço, não tem mais para onde ir, não tem mais, porque o que eu já sofri não é possível. Mas quando você chega lá no fundo do poço, você ainda descobre que o poço ainda tem um porão. Isso estava vivendo Davi. Ao voltar de uma batalha, ele chega e ele encontra o que? A família não estava lá. Agora vocês imaginam a cabeça de um homem. Eu fico imaginando eu entrando na rua de casa e eu vendo a minha casa pegando fogo. Eu imagino eu tendo que chegar o mais rápido possível para tentar ver se há alguém lá dentro ou não. Eu fico imaginando, ele vinha montado a pé, eu não sei, não tinha carro naquela época. Eu fico imaginando ele chegando, ele vendo a cidade ao longe pegando fogo. E ele sabe que ali há filhos, ele sabe que as esposas estão ali dentro. E ele sabe que não é só a dele, não são só os filhos dele, mas de todos os outros soldados. Imagina você entrando na rua da tua casa e vendo a tua casa pegando fogo. E você olhando e imaginando, ali tem a minha esposa e ali tem meus filhos. Ponha-se no lugar de Davi. Eu imagino ele chegando e vendo a cidade pegando fogo. Eu imagino ele chegando e ele correndo, passando pela cidade e chegando aonde ficava ali as esposas, aonde ficavam os filhos. Eu imagino ele chegando e não encontrando o corpo, não encontrando nada, não encontrando ninguém. E aí vem o desespero. O que fizeram? Será que só levaram? Ele não sabia. Será que mataram? Será que estão matando agora? Será que estão violentando minhas filhas? Será que estão violentando minhas esposas? Ele não sabia. E ali no meio daquela aflição, eles já estavam cansados, irmãos. Eles já vinham de uma caminhada. Eles estavam cansados. E a Bíblia diz que eles choram e eles choram. E a Bíblia diz que eles choram até não ter mais força para chorar. Você já chorou assim? Você já imaginou você chorar e chora, e chega um momento que você quer chorar, mas você não consegue mais, porque a Bíblia diz que eles não tinham mais força para chorar? Que tamanho de dor é esse? Eu imagino, às vezes a gente leva um filho para o hospital, às vezes um filho acontece alguma coisa, e a gente corre e vai levar o filho para o hospital, a gente fica naquela apreensão, a gente fica com medo. Na pandemia, uma das minhas filhas aí manifestou um sintoma que parecia a Covid, e lá vai eu levar a Amanda, aí está no carro, fui levar a Amanda para o hospital, para o Unimed, e ali querendo estar com ela próximo, e com medo também de pegar a Covid, que eu não sabia se era Covid ou não. Em uma situação difícil, e agora? É minha filha, está ruim, está com sintomas de Covid, eu abraço, eu pego, eu cheiro, eu faço o quê? Ou eu entrego ela lá e saio? A minha filha só estava com sintomas. Eu tenho um cliente que ele me disse algo muito difícil que ele passou nessa pandemia. O filho estava com sintomas, eles estavam visitando as fazendas, e na volta, o filho disse: pai, eu estou muito ruim, eu estou com um sintoma aqui de gripe muito ruim. O filho ao lado com ele no carro, e ele disse: Plínio, eu entrei com meu filho na Unimed, ele andando. Eu me lembro que eu nem passei em casa, do jeito que a gente vinha da fazenda, eu entrei na Unimed, e eu entrei, o meu filho andando, e eu dizendo para o meu filho: vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, fica em paz. Ele dizendo para mim, ele dizia para mim, as lágrimas desciam, e eu olhando a aflição daquele homem na loja. E meu Deus do céu. Ele disse que entrou com o filho andando, e o filho 10, 12 dias depois sai dali num caixão. Eu imagino a aflição.
Eu imagino a aflição de Davi. Estava ali sem saber, mataram, só levaram, estão violentando, o que estão fazendo? Imagine você aí que é pai de filha. Eu tenho 2 filhas. Eu fico imaginando uma situação dessa. E a Bíblia diz que aqueles homens choram, até não poder mais. Depois que eles não podiam mais chorar, que não havia mais lágrima, aí vem o que aconteceu na vida de Davi. Ele pensa que estava no fundo do poço, mas no fundo do poço ainda havia um porão. Porque depois de toda a situação difícil na vida de Davi, os próprios soldados dele se levantam contra ele, e os próprios soldados desejam matá-lo. O que fazer nessa situação? Da onde você espera socorro, vem a morte. O que fazer? Davi se lembra de Deus. E Davi chama o sacerdote e diz: olha, traz-me as vestes sacerdotais, porque agora eu vou buscar a Deus. Está todo mundo cansado, eu estou cansado, eu estou exausto, mas eu vou buscar a Deus. E esse é o segundo tipo de encontro. Esteja cansado como estiver, busque a Deus em meio à sua canseira, em meio ao seu cansaço. Não importa o quão cansado esteja. Eu me lembro que nessa situação que eu disse a vocês, que eu estava passando uma situação difícil na minha casa, na minha vida, muitas vezes eu saía do quarto, eu descia para o banheiro, e eu me ajoelhava no banheiro, eu ficava chorando e pedindo a Deus força. E isso não foi 1, nem 2, nem 3 vezes. Está doendo? Está sofrendo? Busca a Deus. Não tem outra escapatória. Davi chega ao ponto de dizer a Deus: Deus, eu vou alcançá-los? Conseguirei eu pegar eles? E aí nós vemos uma outra situação aí. Olha a fé desse homem. Você já viu pessoas que quando estão na luta, elas dizem: não tem mais jeito, acabou, eu vou morrer mesmo, não tem jeito. Vocês sabiam que muitas pessoas às vezes estão com câncer, e ali o câncer está ali há anos, e quando ela descobre que tem um câncer, poucos dias depois ela morre. Sabe por quê? Aqui, ó, aqui. E agora os cientistas descobriram que o próprio cérebro manda a resposta para o corpo dizendo: ele já está desistindo, ele não quer mais, ele acha que ele já está morto. E o próprio corpo começa a entrar em processo de o quê? De se matar. É por isso que muitas pessoas, quando tem o câncer, a situação é tão difícil, e ela começa a dizer: eu não vou escapar, eu não vou sair dessa, eu vou morrer. E acabam morrendo, acabam indo para a morte. Quando estamos no meio da luta, é nesse momento que temos que olhar para frente e enxergar que Deus está conosco. Não ficar murmurando, igreja. Murmurar não adianta. Não adianta murmurar. Não adianta dizer: oh meu Deus, não. É chegar aos pés de Deus e dizer: Deus, eu vou sair dessa situação. Davi, ele chega a Deus e ele diz: Deus, eu irei alcançá-los. No coração de Davi, ele tinha certeza que aquelas pessoas estavam vivas. Ele não tinha certeza por olhar, por ver. Ele não tinha recebido no WhatsApp: olha, venha que as pessoas ainda estão vivas. Não, ele não recebeu a mensagem. A mensagem veio direto de Deus. Porque ele vai a Deus e pergunta: eu irei alcançá-los? E Deus diz: sim, vai, luta, corre atrás, busca o que você deseja e você irá alcançá-los. O que você quer? Qual é o seu sonho? O que você tem buscado? Você quer que as pessoas deem? Você dentro de casa está passando uma luta com o esposo ou com a esposa? Há alcoolismo no meio da tua casa? Me lembro quando Gisiane se converteu, ela passou 3 anos orando por mim, e quanto mais ela orava, mais eu bebia, mais eu me prostituía, mais eu ia para lugares que não era para ir, e ela chegou ao ponto de dizer: meu Deus, eu vou acabar desistindo. Quanto mais ela orava, 3 anos de oração e jejum,
mais eu me prostituía, mais eu caía na bebidice. Até chegar ao ponto de ser detido pela polícia, por causa de embriaguez. Mas ela não desistiu, porque ela olhava para frente, ela dizia: eu ainda verei Plínio pregando a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você dessa noite: olha para frente, não olha para os pés, não olha para a situação, não olha para o que está acontecendo agora, olha para frente, para o que Deus pode fazer na tua casa, na tua vida e na tua família. Quando Davi, ele fala com Deus: Deus, eu irei alcançá-los, e Deus diz: sim, vai, e ele sai, e ele vai atrás da família, cansado. Porém, Eduardo, ele não desistiu da família dele. Você está querendo desistir da tua casa? Está querendo desistir dos teus filhos? Ah, Plínio, meu filho não é o que eu queria que ele fosse, a minha filha não é o que eu queria. Não importa, Deus manda te dizer: não desista da tua casa, não desista da tua família, porque Jesus não desistiu de você. Quando Jesus está lá no madeiro, ele diz: Pai, Senhor, me abandonaste. E o que ele recebe de Deus é o silêncio. Mas mesmo assim ele não desistiu de nós. Ele continuou firme, ele entregou a vida dele por nós. E depois que Jesus morre, e depois que Jesus ressuscita, a Bíblia vem dizer que depois de tudo isso, foi-lhe dado poder sobre o seu nome, no qual a Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder sobre todos os nomes na terra. E a Bíblia diz que todo joelho um dia se dobrará a Jesus Cristo. Esta noite eu quero dizer para vocês: dois tipos de encontro. Aquele quando Deus vem até nós. E esse quando Deus vem até nós é bom demais, porque requer um esforço menor, requer menos esforço da nossa parte. É tão bom quando Deus vem até nós. E o segundo encontro é quando você tem que levantar e buscar a Deus, e fazer como Davi. Davi, quando veste as vestes sacerdotais, ele estava crendo de que Deus iria dá-lo a vitória. Ele estava crendo. E ele diz a Deus: eu irei alcançá-los, Deus. Sim. E ele vai à luta. Vá à luta pelo que você deseja. Vá à luta pelo que você sonha. Vá à luta. Não desista. E antes de ir à luta, faça como Davi. Davi não pegou os cavalos e saiu. Ele poderia muito bem chegar, não viu a família e sair. Não. Ele para e vai buscar a Deus antes. Quantas vezes nós pegamos nossos filhos, colocamos dentro do carro e levamos para o hospital? Porém, antes de chegar no hospital, nós vamos no caminho intercedendo e colocando nas mãos de Deus. Temos que fazer a nossa ação? Temos. Mas antes, temos que buscar a Deus. Amém? Essa era a mensagem dessa noite. Dois tipos de encontro: quando Deus vem até nós e quando nós vamos até Deus.